E aí, meu povo, professor Andreas na área aqui, mais uma vez para a gente falar sobre circuitos elétricos, mais especificamente sobre o circuito RC. Professor, o que é o circuito RC, professor? Que eu não sei ainda. É um circuito que tem resistor e capacitor no mesmo circuito. Só que, olha só, o que a gente vai fazer agora é descobrir como que um capacitor é carregado, e descarregado num circuito, tá? Como que ele é carregado e como que ele é descarregado em um circuito. Vamos lá, só para relembrar, um circuito RC ele tem que ter um resistorzinho e pelo menos um capacitorzinho no meu circuito. Lembrando que um capacitor ele armazena energia e libera de forma rápida. E o resistor faz o quê? O resistor, quando a corrente passa por ele, ele vai pegar parte da energia da eletricidade e vai transformar em energia térmica. Qual que é o nome disso? Efeito Joule, tá? Por efeito Joule, o resistor ele esquenta, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Sucesso? Tudo bem? Sabendo disso, vamos lá falar sobre a carga de um capacitor. Povo, a carga de um capacitor, a ideia é o seguinte, olha para o slide, e aqui eu coloquei uma foto de um capacitorzinho descarregado porque a chave está aberta, tá? E quando eu vou lá e fecho a chave, o que vai acontecer? Elétrons começam a se depositar cada vez mais em uma das placas e a outra placa vai ser repelida aos elétrons de lá e os elétrons vão embora. Vou desenhar isso aqui, olha só. Esse circuitozinho eu vou desenhar aqui para a gente perceber legal. Tem uma chavezinha, e ali um resistorzinho, e aqui eu tenho um... Opa, é um capacitorzinho aqui, né? Tem um capacitorzinho aqui. E lá embaixo, aí sim, eu tenho resistorzinho. E daí vem pra cá. Aqui é Epsilon, aqui é Rzão e aqui é Czão. Povo, aqui a chave tá aberta, né? Olhe exatamente o que vai acontecer quando eu fechar essa chave. Ei, olhe, perceba exatamente. Essa parte não é tão simples, você tem que perceber os detalhes. Quando eu fechar esse circuito assim, aqui, assim que eu fechar, exatamente no momento que eu fechar, esse capacitor ele vai funcionar como se fosse um curto-circuito. Professor, como assim? Assim que eu fechar, ele é como se ele não tivesse aqui. Tudo vai passar, a corrente inteira vai passar como se ele não estivesse ali. Isso assim que eu fechar. Beleza. Passado um tempinho, vê se faz sentido o que eu vou falar. Deixa eu fechar aqui essa chave. Fecha aí, professor, para eu ver melhor. Fecha aqui, ó. Passado um tempinho, o que vai acontecer? Elétron começa a se depositar aqui, ó. Quando o elétron começa a se depositar aqui, elétron daqui começa a sair, certo? De modo que aqui vai ficando positivo também. Só que olha o que vai acontecer. Quando elétron começa a se depositar, vai ficando cada vez, vê se faz sentido, vai ficando cada vez mais difícil de elétron chegar aqui e se depositar na plaquinha, certo? Então, logo quando fecha o circuito, começa a maior corrente curto-circuito, corrente top do universo. Beleza. Daí, à medida que os elétrons vão se depositando aqui, vai ficando cada vez mais difícil para os elétrons chegarem aqui. Por quê? Porque aqui agora tem uma força de repulsão. Porque aqui tem elétron que está na placa, elétron sobrando. Então vai ficando cada vez mais difícil. Isso vai acontecer o que com a corrente? Por causa disso, a corrente do circuito vai começar a diminuir. Vai começar a diminuir até que chega um momento que o capacitor ele carregou por inteiro. Quando o capacitor carregou por inteiro, cara, não tem como, não vai chegar mais nada aqui, não vai sair mais nada aqui. Ou seja, a corrente elétrica para de existir. Ou seja, a parte 2 da missão, esta lâmpada, ela apaga. Sacou? Isso é um processo de carregamento do capacitor. Preciso que você perceba cada detalhe. De novo, quando eu fecho o circuito, assim que eu fecho, passa a corrente maior de todos. Tá, prof. Daí, passado um tempinho, elétron começa a se depositar aqui. E quanto mais elétrons começam a se depositar, mais difícil é para o resto dos elétrons chegarem. Isso quer dizer que a corrente ela começa a cair. Até que chega o momento que o capacitor ele vai ficar totalmente carregado. E quando o capacitor ficar totalmente carregado, a corrente vai para zero. Fechou? É assim que funciona o carregamento de um capacitor. E ó, o gráfico dele é aqui, ó. Olha para esse primeiro gráfico aqui.
gráfico corrente em função do tempo. Eu insisto com você o seguinte, povo, vamos combinar uma coisa aqui entre a gente, só não conta pra ninguém, tá? Vou até falar mais baixo pro diretor não ouvir aqui. Ó, gráfico corrente por tempo. Este gráfico aqui não precisa saber dele, não precisa decorar ele. Eu quero que você saiba reconhecer caso apareça numa questão, tá? As questões de vestibulares, a maior parte do Brasil, pelo menos, não cai essa parte de carregamento de capacitor, a não ser que seja um vestibular power tipo ITA, daí cai. Mas não precisa saber essa equação. É só saber o que é cada coisa, e eu vou te explicar o que é cada coisa, e saber o que o gráfico fala, mas não precisa decorar nada disso, tudo bem? Combinado aqui? Show! Então, ó, aqui, gráfico da corrente pelo tempo. O que eu falei ali? Fechei o circuito. Quando eu fechei, corrente é máxima. À medida que o tempo vai passando, a corrente vai diminuindo até chegar em zero. Isso aqui é uma hipérbole, tá? É um gráfico de uma... Pode ser tem um nomezinho específico, mas a gente pode chamar de hipérbole. Tá, então a corrente vai diminuindo até chegar em zero, professor? Sim. Quando essa corrente chegar em zero, o que significa? Que significa que o capacitor ele está totalmente carregado. Sucesso? Tudo bem? E o gráfico da quantidade de carga no capacitor. Então pode vir dois gráficos para você. Esse aqui é da corrente, esse aqui é da quantidade de carga no capacitor. Quando eu fecho o circuito, a quantidade de carga no capacitor é zero, porque ele está descarregado. Óbvio. À medida que o tempo vai passando, ele vai aumentando a quantidade de carga cada vez mais até chegar no máximo, que é justamente o que a gente calcula como sendo Q igual a C vezes U. O Q máximo é quando está completamente carregado. Show? E daí, quando ele estiver completamente carregado, o U também é máximo, que é o U da pilha. No caso, se só tiver o capacitor. Povo, daí essa equação, para você calcular a quantidade de carga, de novo, você não precisa saber, é só reconhecer. Para você calcular a quantidade de carga, depende do C. O que é o C? A capacitância do capacitor. Esse cara aqui, que é uma constante, né? Depende do U, que é a diferença de potencial, que a gente chama de epsilon. Então, o U vai variando até chegar no máximo. Confere? Então, depende do epsilon, que é o volts. Daí, 1 menos. O que é esse Ezinho aqui? Esse Ezinho aí vem lá da matemática. Para você que já estudou logaritmo, já viu logaritmo neperiano. O Ezinho é o número de Euler, que na verdade o certo é a gente falar número de Euler, né? A gente escreve Euler, mas se fala Euler. E esse número aí, esse Ezinho, é aproximadamente 2,71. Fechou? Só para você saber. Não precisa decorar também não. 2,71. Daí, o tempo, né? O tempo que está passando. E o RC é o que a gente chama, olha só, RC significa constante de tempo. Essa multiplicação RC significa constante de tempo. O que é essa constante de tempo, professor? É o tempo que leva para o capacitor carregar 63% da sua capacidade total. Precisa decorar isso aí, professor? Não, de novo, só precisa saber que você está reconhecendo ali o que está acontecendo. Então, 63% da capacidade total é esse RC. Esse RC é o produto entre a resistência do resistor e a capacitância. Show? R vezes o C. E daí é isso aqui sobre carregamento de capacitor que eu preciso que você saiba. E sobre a descarga, profe? A descarga é basicamente a mesma coisa. Ó, quando eu descarrego esse capacitor em uma lâmpada, por exemplo, o que vai acontecer? A lâmpada vai brilhar muito e daí vai apagando até apagar totalmente. Igual um flash de câmera, né? O capacitor é utilizado para controlar o flash das câmeras. Então ele brilha muito e daí vai apagando aos pouquinhos. Isso quer dizer que logo quando eu fecho o circuito para descarregar o capacitor, a corrente começa no topo também e depois vai até chegar em zero, tá? E a quantidade de carga no capacitor? Quantidade de carga no capacitor é a top do universo e ela vai diminuindo também até chegar em zero. Fechou? Tudo bem? Então saiba só interpretar esses gráficos aí. Te prometo, você não precisa decorar esta equação. Beleza? Só saber reconhecer já é o suficiente. Tá, profe. Aqui dentro do capacitor a gente tem um isolante. Lembra? São duas placas paralelas com um isolante dentro.
Esse isolante tem uma rigidez, né? Uma rigidez dielétrica. O que é isso, professor? É a capacidade que ele tem de suportar essas cargas aqui. Só uma dica para a vida, tá? Se eu ultrapasso essa rigidez dielétrica, eu coloco mais cargas do que o meu capacitor ele aguenta, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um raiozinho, que é o que acontece entre as nuvens e a Terra, que é um capacitorzão também. Quando eu coloco mais carga do que o sistema aguenta, acontece o raio, ó. Vem elétron de um lado e vai para o outro, sacou? Só que isso num capacitor, num dispositivozinho eletrônico, quer dizer que vai queimar teu dispositivo, sacou? Então, se eu coloco mais do que eu deveria, se eu passo da rigidez dielétrica, no caso ó, do ar, 3 vezes 10 a sexta, volts por metro. Volts por metro. Se acontecer o raio, quer dizer que passou dessa rigidez dielétrica. Quer dizer que foi armazenado mais cargas do que deveria no sistema nuvem-chão. Sucesso? Tudo bem? Beleza. Sabendo disso, vamos lá para a questão número 1 do DH. Vamos resolver junto? Pode ser? Ele te deu um gráfico quantidade de carga em função do tempo. Olha como você não vai precisar da fórmula, tá? Vamos lá. A questão fala o seguinte, a figura a seguir representa o processo de descarga de um capacitor como função do tempo. Descarga. No tempo T0, a diferença de potencial entre as placas do capacitor era 12 volts. Esse é o total, 12 volts. No instante tempo T1, assinalado no gráfico, a diferença potencial em volts entre as placas vale quanto? Instante T1, né? Tá aqui. Ó, no tempo T0 era 12. Povo, aqui ó, aqui no topo, 12. Beleza, prof. 12 volts. Como que eu vou saber no tempo T1? O que eu vou fazer? Olha pro gráfico e me fala, ó, até o 12 volts, vê se faz sentido. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos ou 8 tracinhos até chegar no 12 volts, certo? E ele quer saber quanto que vale o terceiro tracinho aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proporção, né? Nada mais, nada demais. Ó, 1, 2, 3, é 3 oitavos. No tempo T1, ele vai ter uma carga que é 3 oitavos do total. Faz sentido? Ó, 3 oitavos do total, que é 12. E acabou, cara. Só isso. Vamos lá? Então, 3 vezes 12 dá 36. E 36, deixa eu fazer aqui. 3 vezes 12 dá 36. E 36 dividido por 8 dá 4,5. Então, a resposta disso aqui dá 4,5 volts. Sucesso? Tudo bem? Então, tá aí, letra C. Povo, tranquilo? Isso é carga e descarga de capacitor. Essa é a parte mais gigazord do capítulo, mais importante? Te falo que não. Qual que é a parte mais importante do capítulo para você focar? É resolver circuitos RC quando o capacitor está totalmente carregado. Não quando está carregando ou descarregando, quando ele está totalmente carregado. Beleza? Fechou? Massa, povo! Então, é isso para a aula de agora. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!